O ano era 2016, eu tinha acabado de ser demitido ali do meu emprego, eu passei ali 8 anos trabalhando naquela empresa e eu não tinha muito pensado sobre o que eu gostava, o que eu queria fazer, o que era importante para minha vida, quem eu era. Na verdade, eu desde a infância eu fui tomando decisões, escolhendo com base naquilo que eu tinha visto, tanto com os meus pais, quanto na televisão, quanto com as pessoas que estavam à minha volta, e fui tomando decisões e fui escolhendo coisas até o ponto em que eu cheguei e pensei, cara, eu nem sei direito quem eu sou, eu preciso sentar e organizar a minha vida. E foi aí que eu comecei a buscar meios de me organizar, comecei a estudar, comecei a ler vários livros e criei um sistema meu, um método, um jeito de organizar a minha vida que é exatamente o que eu vou compartilhar aqui com você, o passo a passo do zero para você começar a organizar a sua vida. Para fazer isso eu vou usar o Notion, porque aqui a gente consegue ter uma visualização, você consegue ir acompanhando junto comigo, fazendo junto comigo. Então a primeira ideia é você entender quem é você, quais são as coisas que você gosta, o que você quer conquistar, o que você quer experienciar na sua vida. Basicamente é uma fase de autoconhecimento. Então bora aqui no Notion, vamos criar uma página nova para a gente fazer o nosso primeiro passo, né? Então eu venho aqui em particular, dou um maisinho aqui, ó, ele cria uma nova página aqui, ó, sem título. Então eu vou colocar aqui nessa minha página o meu Ikigai. O que é o Ikigai? É uma ferramenta aí oriental que é para você entender qual que é o seu propósito de vida. E aí basicamente eu vou deixar aqui o Ikigai, eu já tenho um pronto aqui, vou pegar e vou colar aqui para você entender como é que funciona o Ikigai. Então eu colei o meu aqui, mas dentro do Ikigai você vai criar aí 4 colunas, que é o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí aqui dentro do seu Ikigai você vai listar todas as coisas que você ama fazer, todas as coisas que você é bom em fazer, que você é boa em fazer, todas as coisas que o mundo precisa dentro das coisas que você sabe fazer, das coisas que você ama e as coisas que você pode ser pago. Isso daqui vai dar uma baita visão para você de quem é você, quais são as coisas que você gosta, quais são os meios pelos quais você pode gerar renda, que você pode gerar transformação, que você pode começar um negócio. E basicamente esse é o primeiro passo que eu enxergo, você conhecer um pouco mais sobre você. E claro que aqui a gente está falando sobre uma ferramenta simples, um jeito simples de autoconhecimento, mas tem muitas outras formas de você desenvolver isso. Como por exemplo, ler livros, buscar assuntos que você gosta, porque à medida que você vai tendo contato com aquilo que você curte, com aquilo que te energiza, você vai também se entendendo, vai entendendo as peças que tá faltando, as peças que você quer, então você começa a viver muito mais intencionalmente. E aí vamos aqui voltar no nosso template. Então já criei aqui o nosso Ikigai, a gente já se conhece um pouco melhor. É o primeiro passo para você começar a se organizar. O segundo passo que eu dei dentro da minha organização foi definir quais são as minhas áreas de prioridade. E quando eu estou falando de área de prioridade, eu estou pensando em meta de longo prazo. Quando eu penso em meta de longo prazo, eu estou pensando em um ano. Eu sempre olho para minhas metas dentro da minha vida de ano em ano. Então eu fecho o ano com 5 áreas de prioridade. E aí eu vou criar aqui uma nova página. Percebe que aqui você já está fazendo a organização da sua vida e também está aprendendo um pouco de Notion. Então aqui do lado esquerdo, aqui na nossa barra lateral, tem particular. Eu vou vir aqui no maisinho, vou clicar e vou colocar aqui as minhas áreas de prioridade. Deixa eu me movimentar aqui para vocês conseguirem ver. Então vou pôr aqui áreas de prioridade. Então quais são as minhas áreas de prioridade hoje? Eu tenho 5 áreas de prioridade, que é saúde, pessoas, conhecimento ou estudos, né? Conhecimento / estudos. Aí eu tenho aqui, eu sou estrategista e eu tenho a minha vida pessoal. Então essas são as minhas 5 áreas de prioridade desse ano. E aí eu vou atuar em todas essas áreas de prioridade, vou sair correndo feito um maluco, tentando conquistar, tentando resolver tudo que eu tenho nessas áreas? Não, esses daqui, como eu falei para vocês, são os meus objetivos, são as áreas que vão fazer parte dos meus objetivos de longo prazo. Longo prazo. Então beleza. Vamos voltar aqui para o nosso como organizar a nossa vida. Vamos aqui para o nosso passo número 2.1, que é a gente criar uma página de metas. Então eu tenho aqui as minhas áreas de prioridade e essas áreas de prioridade elas vão ter as minhas metas de longo prazo, que são as minhas metas do ano. Então vou voltar aqui nas minhas áreas de prioridade e aqui dentro mesmo eu vou colocar quais são as minhas metas, até para a gente não ficar com um monte de página, né? Já que a gente está falando de prioridade e meta. Então se eu usar aqui um hashtag e dar um espaço, ele vai criar um título 1. Então se eu usar aqui 2 hashtags e dar um espaço, ele vai criar um título 2.
Eu vou criar um título 1 e vou colocar aqui minhas metas. Então vou dizer aqui que para saúde eu vou querer manter uma rotina de exercícios e vou querer fazer meditação 5 vezes por semana. Beleza. Aí vou fazer isso para todas as áreas. Então vamos elencar aí de 2 a 3 objetivos para o ano todo, para todas as áreas que você escolheu. Então vamos lá, por exemplo, você tem saúde, 2 a 3 objetivos para a saúde. Você tem pessoas, 2 a 3 objetivos para pessoas. Então vou colocar aqui pessoas. Quais são os meus objetivos? Visitar meus pais semanalmente e falar com um amigo toda semana. E aí você vai criando aí as suas metas de longo prazo. Bom, definimos as nossas áreas de prioridade. Não vou preencher todas as metas aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Vou voltar aqui para o nosso roteirinho, para o nosso cronograma. Criei então ali a nossa página de metas. Já sei o que eu quero alcançar dentro daí de cada área de prioridade. E agora eu vou aqui, o que eu quero resolver e responder dentro dessas áreas de prioridade. Eu quero melhorar a quantidade e a qualidade do tempo que eu passo com os meus pais. Então eu vou ter ali uma atividade ali dentro da minha meta, que é visitar os meus pais pelo menos uma vez por semana. E é por isso que é importante você olhar para a sua vida, entender quais são as suas áreas de prioridade e ver quais são os problemas que estão mais te atrapalhando hoje, quais são as dúvidas, as dificuldades que você mais tem em cada uma das áreas e colocar ali o que você está querendo resolver durante esse ano. Vamos avançar aqui a passos largos, análise de rotina. Por quê? Porque a gente já incluiu as nossas metas de longo prazo, vou até voltar aqui em áreas de prioridade. Então a gente tem as 5 áreas de prioridade e vai ter aqui as metas aqui que a gente definiu, o que a gente está querendo resolver, o que a gente está querendo responder e conquistar dentro de cada uma das áreas. Aí vamos olhar para a nossa rotina. Hoje você já tem uma rotina, você querendo ou não, você pensando sobre isso ou não, você já tem uma rotina que consome de você uma quantidade de energia. Então nessa fase, basicamente, vamos voltar aqui para o Notion, aqui em particular, e vamos criar uma nova página. O que você vai fazer aqui nesse passo de rotina? Você vai olhar para o seu dia a dia, para a sua semana, e você vai mapear como é que são os seus dias. Mapeamento de rotina. Vou colocar aqui uma página para fazer o mapeamento. Então, basicamente, o que você vai fazer? Vamos usar aqui o nosso hashtag, conforme eu falei. Estamos ensinando Notion e já estamos organizando sua vida. Então, usou o hashtag, deu espaço, vai criar um título 1. Então, vamos lá. Segunda-feira, o que você costuma fazer? Que horas que você acorda? 8 horas eu acordo. 9 horas eu tomo café da manhã. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Café da manhã. Então, basicamente, você vai fazer isso daqui por 7 a 10 dias. Então, vamos colocar aqui, né? Fazer mapeamento de rotina de 7 a 10 dias. E por que você vai fazer isso daqui? Porque aqui você vai entender quais são os seus padrões, como é que você organiza a sua vida, onde que está o seu tempo, e você vai também entender quais são as coisas que você pode deixar de fazer, as coisas que você pode abrir mão para você colocar aquilo que é realmente prioridade, aquilo que você realmente quer conquistar. Então a ideia aqui é que você vai fazer um mapeamento tanto da sua segunda quanto da sua terça, aí você mapeia a sua quarta, e você consegue olhar e falar, putz, isso daqui eu posso tirar, isso daqui não vai me gerar tanto impacto. E aí você começa a limpar a sua rotina. Vamos dar sequência, então aqui o nosso 5º passo é você olhar para esse mapeamento de rotina que você fez e escolher o que faz sentido e o que não faz. Hoje você tem uma rotina consciente ou inconsciente, coisas que você dedica o seu tempo, coisas que você dedica a sua energia, e aí basicamente você vai entrar aqui no seu mapeamento de rotina, vai ter aqui as suas atividades de todos os dias, e você vai olhar e vai falar, nossa cara, eu tô aqui todo dia gastando 2 horas em redes sociais, nossa, eu tô chegando em casa todo dia às 7 da noite, fico até às 11 lá viajando, fazendo um monte de coisa e não tô fazendo as coisas que eu quero. Então você vai começar a identificar padrões aqui conforme você olha para sua rotina e você vai poder fazer as escolhas do que faz sentido ou não. E aí o próximo passo é você começar a planejar. E quando a gente fala de planejamento, a gente está pensando em metas de curto prazo. Então percebe, a gente definiu o que era importante. Primeiro, né? A gente definiu quem a gente é, definiu o que é importante nesse ano, nesse momento na nossa vida, as áreas de prioridade. Olhou para como a gente está agindo no dia a dia, como é que a gente está fluindo,
fez ali uma limpeza, entendeu? Fez a limpeza e agora a gente vai definir o nosso novo planejamento, que é você olhar para aquilo que você quer e criar uma rotina contemplando essas coisas que você vai fazer para que você consiga ali no dia a dia ter facilidade para agir. E o primeiro ponto dentro de planejamento é você dividir aí as suas áreas de prioridade por período. Então vou voltar aqui na nossa tela de áreas de prioridade, onde a gente tem as nossas 5 áreas principais da vida para esse ano, e agora a gente vai definir o que a gente vai fazer em cada trimestre. Então o primeiro trimestre, vou usar aqui de novo o hashtag, vamos descer aqui, vou usar aqui de novo o hashtag, então primeiro trimestre, e aí aqui no primeiro trimestre eu vou atuar em saúde, vou atuar em sou estrategista e vou atuar em conhecimento. Aí no segundo trimestre eu já vou intercalar, vou colocar aqui um segundo trimestre para eu atuar em pessoas, sou estrategista sempre tá, e conhecimento. No meu terceiro trimestre, né? Meu terceiro trimestre eu vou atuar em... Claro que aqui eu tô dando exemplo, né? Mas só para você ver como dá para fazer tudo, só não tudo ao mesmo tempo, né? Então aqui eu vou, depois no terceiro trimestre, eu vou focar em vida pessoal, vou focar em sou estrategista e vou focar em saúde novamente. E por aí vai. Então você planeja aqui quais são as áreas que você vai atuar dentro da sua vida em cada trimestre. E aí fazendo isso, você vai definir quais são os objetivos que você tem para esse trimestre. Caco, como é que eu faço isso? Você já definiu o que você quer aqui nas suas metas para o ano. Então, basicamente, o que você vai fazer? Se o seu primeiro trimestre tem saúde, então você pode vir aqui e colocar aqui como seu objetivo de primeiro trimestre criar uma rotina saudável de exercícios. Então, criar rotina saudável, rotina de 5 dias de exercícios na semana. Então, beleza. Criei aqui. Eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso também já colocar aqui meditação 5 vezes por semana. Eu vou ter um outro período no meu ano que eu vou me dedicar para a saúde, que é aqui no terceiro trimestre, que eu posso aí já, com o hábito do exercício implementado, já rodando, aí eu posso vir aqui no meu terceiro trimestre e começar a prática de meditação. Então por isso que é legal você quebrar aí, você fazer o seu planejamento anual aí com as áreas de prioridade e depois quebrar aí as áreas de 3 em 3 meses para você atuar especificamente em cada objetivo. E aí definir os objetivos, quero criar aqui a minha rotina de 5 dias por semana fazer exercício no primeiro trimestre. Então aí depois o que você faz na prática? Você vai criar um projeto para você poder acompanhar essa sua meta. E aí vamos voltar aqui no nosso roteirinho, só para a gente entender em que passo que a gente está, para eu não sair atropelando as coisas e já sair criando aqui. Mas o nosso próximo passo aqui seria justamente criar nossa página de projetos. Caco, como é que eu faço para eu criar uma página de projetos? Nunca usei o Notion. Volta lá no vídeo, o último vídeo aqui do canal, tem o básico do Notion, passo a passo para você começar, mas aqui eu vou mostrar para você. Se você vier aqui em modelos, na barra lateral da esquerda, tem aqui modelos aqui embaixo. Então a gente vai pesquisar aqui por projetos. Vamos pesquisar projetos aqui. O que será que aparece? Aqui, o primeiro que apareceu, ele é grátis e ele é projetos e tarefas. Então já vou clicar nesse cara aqui e aí ele aparece aqui, o botão, a opção adicionar à minha área de trabalho. Vou adicionar aqui na minha área de trabalho o template de projetos. Eu já sei o que eu quero para o meu ano, eu já sei como que eu vou dividir isso nos meus trimestres e agora eu vou criar os projetos para eu poder começar a agir. Então coloquei aqui minha página, você viu aí, eu fui na loja, coloquei o template aqui, ele aparece aqui dentro e aí aqui eu já tenho a minha estrutura de projetos e tarefas. Você percebe que ele vem aqui com alguns projetos modelo, que aí basicamente o que você precisa fazer? Pega esse cara aqui, seleciona tudo e dá um deletar. Pega esses caras aqui, seleciona tudo e deleta. Mesma coisa para tarefa. E aí aqui é legal a gente começar a organizar aqui o nosso Notion, porque a ideia desse vídeo é te ajudar a começar a organizar a sua vida do zero, mas também mostrar para você que o Notion não é esse bicho de 7 cabeças e você começar aos poucos a entender como é que você pode usar o Notion para te ajudar a se organizar. Então vamos começar a separar as coisas, porque projetos e tarefas ele já tem mais a ver com o sistema, o que você vai usar no dia a dia. E essas outras coisas, Ikigai, áreas de prioridade, mapeamento de rotina,
tem muito mais a ver com o seu jeito de se organizar, a base da sua organização, a parte estratégica. E ali o projetos e tarefas tem mais a ver com a parte tática, o dia a dia, como é que você vai agir na sua rotina. Então como é que a gente faz isso aqui na prática? Vamos criar aqui uma nova página, onde a gente vai colocar aqui, cliquei aqui no maisinho do lado de particular, e aí a gente vai colocar aqui, estratégia de organização, para ficar mais organizado, né? Vamos colocar aqui, beleza. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o Ikigai, tá vendo que meu mouse está em cima do Ikigai? E vou puxar aqui para dentro. Vou pegar também a área de prioridade, vou puxar aqui para dentro. Vou pegar também mapeamento de rotina e vou puxar aqui para dentro. Então aqui estão todas as minhas estratégias de organização pessoal. E agora eu vou de novo aqui, do lado do particular, vou criar aqui no maisinho e vou colocar aqui, sistema de organização. Por quê? Porque isso aqui é o que eu vou usar no dia a dia. Então vou colocar aqui e vou puxar meu projetos e tarefas aqui para dentro. Mesma coisa que eu fiz ali dentro de estratégia. Então legal, a gente tem o nosso roteiro, a nossa estratégia e a parte de sistema de organização. Vamos voltar aqui no nosso roteiro, vamos seguir para frente aqui, qual que é o próximo passo. A gente criou a página de projetos, criou a página de tarefas e agora a ideia é a gente começar a criar qual vai ser a nossa rotina padrão. Então o que seria essa rotina padrão? É uma parte estratégica, então vamos vir aqui para a estratégia. E aí, aqui você pode fazer o seguinte, você pode ir do lado de estratégia de organização, tá vendo onde está o meu mouse aqui? Adicionar uma nova página. Então eu vou adicionar uma nova página e eu vou colocar aqui minha rotina padrão. E aí o que seria essa rotina padrão? É você olhar para a sua vida e você ver o que você faz diariamente, o que você faz semanalmente e o que você faz mensalmente. Aqui eu não usei o hashtag, mas bora usar aqui, só pra gente ir se acostumando também. Então se você usa o hashtag uma vez, ele cria um título 1. Então o que você faz aí diariamente? Diariamente eu faço uma revisão das minhas tarefas de manhã. Eu faço uma avaliação do meu dia no final do dia. Eu faço uma organização do dia seguinte. Então aí você vai listar tudo que você faz diariamente, semanalmente, ou tudo aquilo que você também quer começar a fazer. Talvez você ainda não faça, mas você quer começar a fazer, coloca aqui. Semanalmente eu tiro o lixo. Tirar o lixo 2 vezes por semana. Então semanalmente também eu lavo roupas. Lavar roupas 3 vezes por semana. Então eu também passo aspirador. Então 2 vezes por semana. E aí você vai colocando aí tudo que você faz dentro da sua rotina. Mensalmente vou dar alguns exemplos aqui para vocês também. Eu pago as minhas contas. Pagar contas, 2 vezes por mês. Eu fazia uma vez só, mas agora eu estou colocando 2 datas. O que mais que eu faço mensalmente? Revisão de orçamento. Revisão de orçamento, eu faço todo mês. Planejamento mensal. Compras do mês. Então você vai colocando aqui tudo que você faz dentro da sua rotina. Beleza? Criamos então aqui essa parte de rotina. Então beleza, bora aqui, tá vendo que ela já aparece aqui, como uma página nova dentro de estratégia de organização? Então fica tudo organizadinho aqui, tanto no nosso menu quanto na nossa página aqui. Então bora lá, qual que seria o nosso próximo passo aqui dentro do nosso roteiro de organização? Seria a gente criar blocos de tempo. E aí quando a gente está falando de blocos de tempo, a gente já está pensando em cronograma, a gente já está pensando em como que você vai organizar a sua semana. Então também é uma parte de estratégia que depois a gente acaba desdobrando ali em projetos e atividades. Então bora aqui para dentro de estratégia. De novo, vim aqui em cima de estratégia, vou clicar aqui no maisinho para adicionar uma nova página. Então cliquei aqui e aí a gente vai falar sobre cronograma, para a gente falar sobre blocos de tempo. Então o que você vai fazer aqui, né? Basicamente você vai olhar para a sua vida e você vai entender como é que você vai organizar a sua vida dentro da sua semana, dentro da sua rotina. Então a gente já criou ali a rotina padrão, que são coisas que você já faz aí normalmente,
e agora a gente já sabe como é que você agia antes, como é que você fazia as coisas, quais são os seus tempos disponíveis, e agora a gente vai recriar uma nova rotina. Então vamos colocar aqui uma rotina fictícia, vou colocar aqui que 8 horas da manhã, 7 horas da manhã eu quero acordar, então vamos colocar aqui acordar. E aqui eu posso fazer isso pensando já em todos os dias da semana, né? Então eu vou pôr aqui, 7 horas da manhã eu vou acordar, às 8 da manhã eu vou tomar café, às 9 da manhã eu vou chegar no trabalho. Tô dando um exemplo aqui, né? Chegar no trabalho. E aí eu só saio do trabalho às 18, então eu vou 18 horas só eu vou estar livre. Então eu vou colocar aqui, sair do trabalho. E aí percebe, quando você faz isso, você já vê todos os seus blocos de tempo que estão ocupados dentro do seu dia, que já estão aí com coisas que você realmente precisa fazer. Por exemplo aqui, né, o trabalho é uma coisa que você não pode abrir mão, né? Você não pode falar, hoje eu não vou trabalhar. Então isso precisa estar no seu cronograma para você já entender que isso é um tempo que você não tem hoje na sua vida. Então bora lá. Continuando aqui, então após as 18, vamos dizer aí que você demora aí 1 hora para chegar na sua casa, então é legal você também considerar isso dentro do seu planejamento. Então vamos falar que às 19 horas você chega em casa, chegar em casa. E aí você tem aí das 19, não sei como é que é o seu dia a dia, sua rotina, se você tem filho, se você tem outras atividades, mas aqui digamos que a partir das 19 horas você já tem o tempo livre para você começar a planejar coisas que são de projeto, coisas que são importantes, coisas que você quer começar a construir. E aí aqui você pode começar a alocar as coisas que você vai fazer. Bom, vamos colocar aqui que das 20 horas até as 21, até as 22, vou usar um dia para cada coisa. Aqui eu vou usar para estudar, então das 20 horas da segunda-feira. E aí eu posso pegar e começar a copiar esse cara, né? Copio todo o meu planejamento. E aí eu posso criar aqui, ó, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu só troco o nome aqui, terça. E aí na minha terça-feira eu vou focar aqui em pessoas, então eu vou dedicar tempo para ficar um pouco mais com a minha companheira, vou dedicar tempo para ficar aí com meu filho se eu tiver, no meu caso eu não tenho, mas se você tiver você pode dedicar aqui para pessoas. E aí assim por diante, né? Vamos pegar aqui a nossa terça-feira e vamos criar aqui a quarta. E aí tudo depende do que você definiu lá como meta de longo prazo e que vai ser desdobrado aí nas suas metas de curto prazo, né? Esses períodos que você vai ter disponível, que você vai estar consciente de como funciona a sua rotina, como funciona a sua vida, você vai estar escolhendo o que você vai colocar nos espaços de tempo que você tem disponível. Então aqui vamos dizer que na quarta-feira, ali uma das minhas outras prioridades é sou estrategista, então quarta-feira eu vou focar em sou estrategista, vou gravar conteúdo, vou criar carrossel, vou fazer post no YouTube, então vou deixar aqui um planejamento. Então aqui por diante você vai criando todo o seu planejamento, uma ideia de cronograma ideal para você. É claro que isso daqui muitas vezes a gente quando começa a se organizar a gente acha que vai tudo funcionar às mil maravilhas, mas na prática as coisas são um pouco diferentes, você vai ver que você vai fazendo adaptação, você vai entendendo que algumas coisas ficam muito apertadas na sua vida e rotina, e a tendência é que você vá aos poucos diminuindo cada vez mais para focar sempre em uma coisa, desenvolver, entregar, focar na próxima coisa, desenvolver, entregar, porque assim você consegue ser muito mais efetivo. Bom, bora parar de papo aqui, vou clicar fora aqui, ó. Então só fiz até quarta, a ideia aqui é que você preencha tudo, né? Todos os seus dias, inclusive finais de semana, se você quiser aí alocar tempo específico para prioridades específicas na sua vida no fim de semana. Então vou clicar aqui fora, beleza, já criamos ali a nossa ideia de cronograma. E aí tem o nosso próximo passo, que é um passo de revisão semanal. O que é essa revisão semanal? A partir do momento que você definir ali o plano, que você criar ali os seus projetos, você toda semana, você vai parar um dia da semana, eu costumo fazer isso aos sábados, e você vai criar ali uma revisão de tudo que você queria ter feito e você vai ver o que você fez. Vamos criar essa estrutura de controle aqui para você ver como é que funcionaria na prática. Então bora aqui, ó, de novo em cima de estratégia de organização, vamos aqui no maisinho e a gente vai criar aqui, ó, rotina de revisão semanal. Então estou colocando o nome da página aqui no Notion e aí clica fora. E vamos clicar aqui ó, em cima de estratégia de organização. Clicamos aqui
e eu vou vir aqui no meu cronograma, o que que eu vou fazer? Vou dar uma roubada aqui. Vou pegar, vou copiar tudo que tem aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou colar na minha revisão semanal aqui. Por quê? Porque no sábado, normalmente eu faço isso no sábado ou no domingo, eu venho aqui e eu vejo tudo que eu consegui fazer. E aí qual que é o lance, né? Eu posso colocar aqui se eu der uma barra, eu já falei isso acho que em outro momento lá atrás, mas vamos revisar aqui até pra gente ir aprendendo também um pouco de Notion. Se eu colocar a barra com a perna para a esquerda, é isso mesmo, para a esquerda, até olhei para ver se era isso, ele aparece as opções que tem aqui dentro do Notion. E aí eu posso colocar a lista de tarefa e aí eu posso validar aqui o que que eu fiz e o que que eu não fiz. Então eu posso começar aqui, ó, e aí é só eu dar Enter e um Delete. Aí eu dou um... Ficou meio esquisito isso aqui, dou um Enter, dou um Delete, dou um Enter, um Delete, dou um Enter, um Delete. Aí depois que você faz a primeira vez fica mais fácil, que aí você consegue só copiar aqui e trocar aqui, ó. Aí a gente só precisa ajustar pessoas aqui, ó. Pessoas, beleza. Copia, a gente já tá com o negócio copiado aqui, cola e troca aqui para sou estrategista. Então beleza, a gente criou aqui a estrutura para fazer a revisão. E aí no final de semana eu venho aqui e marco o que que eu fiz, o que que eu não fiz, para eu ter consciência de como tá minha rotina. Tá muito pesada, tá leve? Como é que eu consigo adaptar alguma coisa? Eu tenho que tirar alguma coisa, tenho que fazer menos coisa por dia. Então você consegue ter uma visão aqui e tomar melhores decisões. Beleza, criamos aqui a estrutura de revisão e agora basicamente a gente vai para uma estrutura bem de sistema mesmo. Vou voltar aqui no nosso cronograma. Então vamos ver qual que é o próximo passo, que é a gente criar a nossa estrutura básica dentro do Notion. Porque não adianta nada eu falar aqui para você como que você faz para se organizar, porque a organização ela é a combinação desses dois pontos, é a combinação da estratégia com o sistema que vai te permitir agir ali no dia a dia, se organizar e controlar o fluxo tanto de informação quanto de coisas que você quer fazer, projetos, coisas que você quer se envolver e dedicar o seu tempo. Então, para a gente criar essa estrutura básica, por isso até que eu já separei aqui, né, porque eu já estava pensando nisso. Então vamos fechar aqui a parte de estratégia e a gente já tem aqui, ó, uma página que a gente criou para o nosso sistema de organização, que existe aqui o nosso template de projetos e tarefas. Nosso próximo passo aqui é adicionar um template para colocar as nossas metas que a gente já mapeou. Então vou vir aqui, ó, na barra lateral da esquerda, vou vir em modelos e aqui eu vou pesquisar um modelo que eu sei que já existe, que é o Metas Buffer. Então escreve aí, ó, Metas Buffer, até deixei aqui na tela, ó, um tempinho para vocês verem, ó, já aparece aqui, ó. Esse template é incrível de metas, então ele é super completo e também ao mesmo tempo você consegue usar ele de uma maneira simples se você quiser. Então vou mostrar ele aqui, ó, adicionei ele aqui no meu Notion. Então percebe, ó, ele aparece aqui, ó, dentro da minha barra lateral aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou puxar ele para cima, ó, vou puxar ele aqui para dentro do sistema de organização, ó. Puxei. Ai, Caco, eu não queria puxar esse, puxei algo errado. Dá um Ctrl Z aí que ele volta, ó. E tem um outro jeito de você fazer isso também. Você pode clicar aqui, ó, em sistema de organização e puxar o metas aqui para dentro, ó. Vou puxar para cima para ficar organizadinho. O cara é o louco da organização, né? Então beleza, agora a gente já tem metas, já tem projetos e tarefas. O que está faltando, Caco, para a estrutura da nossa organização? Cara, para mim aqui no meu jeito de trabalhar, o que eu vejo que falta aqui é uma estrutura para eu controlar documentos. Então vou vir aqui, ó, de novo em modelos aqui, ó, do Notion. Então eu vou pesquisar aqui, ó, documentos. E é legal que você vê aí que tem muitas possibilidades de coisa que você pode usar gratuita aqui dentro do Notion. Olha que incrível. Então vou usar esse aqui que eu já conheço. Vou adicionar aqui, ó, clique em adicionar no meu espaço de trabalho, adicionar ao particular. E aí ele duplica para o seu template aí do Notion, ó, tá vendo, ó? Trouxe aqui, ó, documentos. Então eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou puxar ele para dentro do sistema de organização. Ah, não queria ter puxado, Ctrl Z. Vou clicar em cima do sistema de organização, onde eu tenho a minha estrutura de sistema, e vou puxar o meu documentos aqui para dentro. Então beleza, agora eu já tenho tudo que eu preciso, a base para eu me organizar. Aqui dentro de metas eu vou colocar as minhas metas. Vou cadastrar, ó, percebe que o template já vem com algumas metas aqui. É legal para você ter uma ideia, uma base de como que você coloca as suas, mas a gente vai deletar isso daqui e vai colocar as nossas próprias metas, né? E aqui você consegue colocar quais são os indicadores que você vai perseguir. Tomar uma aguinha aqui. Então bora lá. Vamos deletar esses caras.
Vamos deletar esses objetivos. Beleza. Vamos voltar aqui em sistema de organização. Vocês viram aqui o que eu fiz, ó? Vou dar um Ctrl. Acho que não vai rolar. Beleza, eu voltei aqui na setinha, ó. Tava aqui, ó, em metas de empresa e eu cliquei aqui, ó, em sistema de organização, ele também volta. Então voltei aqui para o sistema, vou entrar aqui em documentos, ó. Sempre que você baixa um template do Notion, que você usa um template da loja, ele traz alguns exemplos aqui para você ver como é que você cria os seus. Então vou selecionar tudo, vou deletar. E aí aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Aqui eu vou colocar todos os meus documentos, as coisas que eu vou ir trabalhando no meu dia a dia de forma centralizada aqui. Então, vou fazer aqui um projeto, sei lá, estou escrevendo um livro, escrever artigo sobre procrastinação. Então eu vou colocar aqui e aí eu posso criar um artigo aqui. Posso começar a escrever o meu artigo aqui. O que é procrastinação? E aí acho que não seria escrever artigo, né? Seria artigo sobre procrastinação aqui. Beleza. Aí, putz, todos os meus documentos aqui. Eu vi uma matéria globo.com sobre ansiedade. Putz, coloquei aqui, cadastrei, aí eu posso vir aqui, ó, abrir aqui o meu documento. Posso colar o link aqui, ó. Então vou até pegar aqui um exemplo, tem um site aqui. Eu posso pegar um link e colocar aqui. Nossa, achei uma matéria interessante do Globo.com. Vou até me puxar aqui, ó. Tá vendo? Quando você cola o link, ele dá as opções. Vou criar aqui um marcador. Peguei uma matéria qualquer aqui, nem sei qual que é. Adriana Esteves comenta a parceria. Beleza, ó, tá vendo? Então eu consigo colocar todos os meus documentos, deixar tudo centralizado. Putz, eu vi alguma coisa num livro, vi alguma coisa em algum outro material que eu estava estudando. Você consegue colocando tudo aqui, deixar tudo organizado. E o mais incrível, né? Depois que você tiver milhões de documentos aqui dentro, você simplesmente pode vir aqui na lupa e usar, por exemplo, a palavra procrastinação e ele vai trazer, ó, eu nem terminei de escrever, ele já me trouxe tudo que tinha título sobre procrastinação. Então aqui você vai fazer o seu controle de documentos. Vamos voltar aqui, ó, cliquei em sistema de organização. A parte de metas metas aqui para você, né? Aqui ele traz como metas da empresa, mas você pode apagar isso aqui, ó. Metas. Vamos deixar só metas. Apaguei todo o nome ali. Vou apagar esse cara aqui, ó. Se você clicar nesse quadradinho, ó, você consegue excluir isso aqui também. Então excluir. E aí aqui eu vou colocar as minhas metas. Qual o objetivo que eu tenho? Eu tenho objetivo de estudos. Eu tenho objetivo de pessoas. Escrevi pessoas. Eu tenho objetivo de sou estrategista. Beleza. E aí aqui embaixo eu vou cadastrar quais são os meus objetivos. O que eu quero no Sou Estrategista? Eu quero vender 10% a mais nos próximos 3 meses. Então isso daqui me diz que eu vou ter que trabalhar 3 meses aí dentro do Sou Estrategista. Então aqui qual outro objetivo que eu posso colocar? Vamos pegar lá um exemplo que a gente usou lá atrás. Passar mais tempo com os pais. Eu não lembro quais são as metas, eu precisava olhar lá. Passar mais tempo com... Aqui, na verdade, precisa ser específico, né? Você poderia colocar aqui, ó, visitar pais 2 vezes por semana. Então, beleza, vou colocar aqui, ligar pais 2 vezes na semana. E aí você vai colocando seus objetivos aqui. Lembrando, né? Aqui a gente tem o objetivo, que é a área de prioridade. E aqui embaixo a gente tem o resultado que a gente vai buscar dentro dessa área, né? Então a gente consegue ter uma visualização bem legal. Vou clicar aqui em sistema de organização, acho que deu para entender essa parte aqui, né, do sistema de metas. Se ficar com alguma dúvida, coloca um comentário aqui. Vou voltar aqui no sistema de organização e aqui a gente tem os projetos e tarefas, né? Então se a gente colocou lá que a gente tem um projeto de ligar para os pais aí de 2 vezes por semana, né? Se eu não me engano. Então vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser esse projeto? Projeto Pais.
da área de pessoas. O que eu vou fazer nesse projeto, Caco? Eu vou ter aqui, ó, uma atividade que é ligar para os pais. E aí, ó que legal isso daqui do Notion, você consegue vir aqui com o botão direito e duplicar a sua atividade. Então você já tem duas atividades. E aí você pode colocar uma data. Então eu vou colocar aqui que eu quero ligar para os meus pais, sei lá, quarta e sábado. Vamos voltar aqui, vou clicar aqui, ó, de novo, fechei o projeto. Vou colocar aqui, ó, beleza, então eu quero ligar para os meus pais na quarta e no sábado. Fechou. Aí, ó, percebe, ó, ele já coloca as datas aqui, e aí eu vou criar aqui que eu também quero visitar meus pais, né? Vou visitar 2 vezes. Pô, beleza, então eu venho aqui, ó, de novo, botão direito, duplico a minha atividade e aí, pô, vou visitar os meus pais 2 vezes na semana. Então, sei lá, se eu vou ligar na quarta, vou visitar no domingo e vou visitar na quinta. Vou visitar quinta-feira e vou visitar domingo também. Visitar domingo, beleza. Então aí você vai criando aí os seus projetos que estão conectados com as suas metas, que vão ter aí as atividades que você vai realizar no seu dia a dia. Vou voltar aqui para a parte do nosso roteiro, ver se eu não esqueci nada, mas eu acho que a gente está chegando no final desse vídeo. Então beleza, é isso mesmo. Agora a gente vai falar só sobre como melhorar o seu sistema. E aqui a gente já está falando sobre algumas boas práticas de organização. Por isso que eu quis trazer tanto a visão estratégica quanto a visão tática. Por quê? Porque aqui a gente centralizou tudo aqui dentro do Notion e como é que você vai conseguir melhorar a sua organização no seu dia a dia. Começando pequeno, começando devagar, por isso que eu quis trazer essa estrutura bem simples, mostrar para você toda a construção, como é que você pensa, como é que você evolui o pensamento até chegar num sistema e também, à medida que você vai fazendo as coisas, você vai criando o seu jeito de fazer, um jeito que você vê que funciona melhor, que te ajuda mais. Então é legal que você use essa parte aqui de documentos, então vamos voltar aqui no sistema, para você documentar os seus processos. Então, por exemplo, meu planejamento semanal, como é que eu costumo fazer ele? Eu vou lá e todo domingo eu posso criar um processo para isso. Posso vir aqui, vou me puxar aqui de novo. Então vamos lá. Vou dar a barra aqui, ó, para aparecer listinha de tarefa. Todo domingo, planejar a semana. Como que eu faço isso? Primeiro passo, olhar áreas de prioridade. Estou dando um exemplo aqui, né? Segundo passo, projetos em andamento, projetos não iniciados. Então eu vou ali no meu planejamento semanal, eu vou olhar para tudo que está rolando ali dentro do meu ciclo de planejamento e vou fazer ali os ajustes, vou fazer as adaptações que eu preciso fazer. Então, conforme você vai avançando no seu trabalho, você vai criando um jeito de fazer. E é legal no seu dia a dia você ir criando processos para você ir fazendo cada vez mais rápido, cada vez mais fácil as coisas e com uma qualidade cada vez melhor. Principalmente coisas que você faz repetidas vezes dentro da sua vida e rotina. Com isso a gente vai chegando aqui ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, eu queria que você deixasse aqui um comentário com a sua impressão, falando o que você achou, o que você achou que faltou, colocando aqui a sua visão. Se você ficou com alguma dúvida, ficou com algum ponto que ficou meio esquisito, que você não entendeu direito, fica à vontade para colocar um comentário aqui. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita agora, para tudo, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos 2 vídeos que eu trago todas as semanas. Eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista e eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!